Olá, sejam todos bem-vindos. Bom ano. Eu gostaria que abrissem a vossa Bíblia, o vosso aplicativo, no livro de Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 3, dos versos 9 ao 15. Amós 3, do 9 ao 15. Eu saúdo todo o povo que me escuta e que me assiste com a santa paz de Jesus Cristo. Amém? Amós, capítulo 3, dos versos 9 ao 15. Com este texto eu queria dar seguimento ao nosso estudo sobre este livro. E hoje pensando convosco, quando Deus convoca o mundo. Quando Deus convoca o mundo. A partir do verso 9, leiamos. Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os seus altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Só até aqui, oremos. Senhor Deus, graças te dou. Graças te dou pelo enorme privilégio que é estarmos perante a tua palavra. Aberta nas nossas mãos a palavra que tu inspirastes homens e mulheres para que a deixassem escrita, para que por ela nós sejamos santificados e edificados. Nos ensina, ó Deus, esta tarde a perceber e entender tudo quanto for falado, pois esta palavra faz respeito e é a respeito da nossa vida cristã. Nos ensina, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, iluminando os nossos corações e as nossas almas, abrindo o nosso entendimento à Tua Palavra. Abra-nos, Senhor, os olhos do Espírito para que vejamos os mistérios contidos neste texto, para que possamos crescer, Senhor, e sermos melhores homens do Teu reino, fazedores da Tua obra e obedientes à Tua vontade. Que seja assim, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Ó Deus meu, Rei meu, Salvador meu. Em o nome de Jesus, a Senhor, e assim creio. Amém e glória a Deus. Quando Deus convoca o mundo. Estamos perante um dos últimos recursos que o profeta Amós utilizou para trazer o povo de Deus de volta ao caminho. E o último recurso que ele utiliza é o expor os seus pecados diante do mundo. Entenda que não há maior vergonha, não há maior humilhação do que sermos corrigidos e humilhados
e expostos diante do povo, diante de toda a gente, principalmente diante de quem não é da Igreja, principalmente diante de quem não comunga com as nossas convicções religiosas. Este é o tema do texto. A convocação de Deus por parte do mundo como testemunhas. Amós anuncia o castigo, ele começa anunciando o castigo de Deus contra as nações vizinhas, as 6 nações vizinhas do Reino do Norte. E está aí no capítulo 1. Ele também anuncia no capítulo 2 o mesmo juízo que ele tinha anunciado contra as nações vizinhas. Ele anuncia também o mesmo juízo contra o Reino do Sul e contra o Reino do Norte, contra Judá e contra Israel, e nós conseguimos ver isso no capítulo 2. Mas com um senão. Embora o juízo seja o mesmo, a culpa não é igual. Porque Deus culpa mais o seu povo do que culpa o povo das nações vizinhas. Porquê? Realmente por isso, porque eram o seu povo, tinham mais responsabilidade. Ainda assim, o povo do Reino do Norte ele apresenta uma teologia própria, chamada a teologia, o que os estudiosos chamam a teologia do Reino do Norte, e eles apresentam-na contra o profeta. A nação do Reino do Norte se recusou a ouvir o profeta, e se você for lá ver no capítulo 7, os próprios sacerdotes, eles expulsam o profeta e dizem: tu não vais mais profetizar aqui, porque tu não és bem-vindo aqui, tu não falas a palavra de Deus. Eles apresentam a teologia do Reino do Norte, a sua própria teologia, contra aquilo que o profeta estava falando. E qual o que era a teologia do Reino do Norte? Eles afirmavam que a aliança firmada entre Deus e os homens, através de Moisés, que bastava para que eles pudessem viver conforme eles queriam. Eles diziam que a aliança firmada que só trazia bênçãos e nunca traria castigo. Eles esqueceram-se de Deuteronômio 28. Eles esqueceram-se praticamente quase tudo. Eles viviam somente para a sua barriga, para o seu umbigo. Eles viviam voltados para dentro e não voltados para fora, para Deus. Amós explica que eles estavam errados, que o castigo de Deus era justo, porque eles eram responsáveis perante Deus, porque eles carregavam o nome de Deus. E por causa dessa mesma aliança que eles tanto afirmavam, era por causa dessa aliança que Deus os iria castigar. E está aí no capítulo 3, verso 2, que nós poderemos ler. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amós explicou, porque vocês são o povo de Deus, é por causa disso que Deus vos vai punir. Por causa das vossas iniquidades, por causa das afrontas que vocês têm feito contra Deus. A aliança não trazia imunidade. O povo não percebeu que a aliança trazia responsabilidade. Porquê? Porque eles carregavam o nome de Deus. Deus era o Deus de Israel. Deus era o Deus da nação judaica. Agora, a partir do capítulo 3, o profeta se dirige às nações, às mesmas nações que ele tinha proferido castigo lá no capítulo 1. Ele agora se volta para as nações e ele diz: eu vos convido para serem testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunhas de acusação. Curioso. O Deus que anuncia castigo agora os chama para serem suas testemunhas de acusação. Com o texto que nós lemos, dos versos 9 ao verso 15, eu queria falar de 4 pontos convosco. O primeiro ponto, que Deus convida as nações vizinhas, está aí no verso 9. O segundo ponto, o que é que elas deveriam testemunhar, está nos versos 9 e 10. Terceiro ponto,
Elas deveriam testemunhar o castigo de Deus sobre esse seu próprio povo, nos versos 11 a 15. E o quarto ponto, e um dos mais importantes, por isso é que eu deixei para o último, é porque é que Deus fez com que as nações testemunhassem isso. Qual foi a razão de Deus para chamar as nações pagãs a testemunharem contra a nação de Deus, contra o povo de Deus? Conforme eu disse no início, este talvez seja o último argumento, e a partir daqui vai ser só juízo, o último argumento que Amós utiliza para trazer de volta Israel ao caminho da obediência. Então, o primeiro ponto. Deus convida as nações vizinhas a serem suas testemunhas de acusação. Diz aí verso 9: Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Quem eram Asdod e quem eram o Egito? Asdod era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Asdod era o centro do culto dos filisteus, onde existia um templo ao deus Dagon, o deus peixe. E nós sabemos pela história bíblica que os filisteus sempre foram inimigos da nação de Israel, até aos dias de hoje. Se nós formos transportar a história bíblica para os dias de hoje, nós vemos que os chamados palestinos não são palestinos. A palavra Palestina foi transliterada, foi transformada. A Palestina não é Palestina, mas Filistia, ou seja, a nação dos filisteus. Consecutivamente, eles chegaram até aos dias de hoje, por isso a guerra entre Israel e a Palestina. E o profeta já havia anunciado juízo contra esta nação. Está aí no capítulo 1, verso 6, onde ele fala contra esta nação. Que ele diz: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza era outra das cidades dos filisteus, e por 4, não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Portanto, Deus já havia proferido castigo contra os filisteus, mas ainda assim convida a principal cidade, a cidade de Asdod, para assistir ao seu tribunal contra a sua própria nação. Quem era o Egito? O Egito era a terra onde Israel viveu 430 anos em escravidão. Egito, para os judeus, era o símbolo da opressão. Passaram mais tempo escravizados, passaram mais tempo no Egito do que na Assíria ou na Babilônia. E o convite, que convite era este? Era para que esses 2 povos viessem às terras de Israel. E onde é que eles se assentariam? Está aí no verso 9, isto é curioso, e é bonito de nós esmiuçarmos para nós entendermos. Diz aí no verso 9: Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos, vinde e ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Montes de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, na época, e ela estava situada num alto monte. Mas com uma curiosidade, à volta desse monte existia vários montes mais altos. Então aquilo que Deus está dizendo é a Asdod e ao Egito: venham e assentem-se nos montes de Samaria, nos montes que rodeiam Samaria, porque Samaria, no fundo, era uma espécie de um anfiteatro natural. Samaria estava colocada no cimo do monte, estava isolada, mas à volta existiam outros montes, e aí Deus fez assentar estes povos para que do cimo assistissem ao que está lá dentro. Olha, veja lá,
Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede, eles só podiam ver se estivessem mais altos, se olhassem para dentro da cidade, se olhassem para dentro do povo e vede que tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Desses montes eles iriam ver toda a iniquidade do povo de Israel e por isso Deus o estava convidando, por isso Deus o estava chamando. Deus o estava chamando para esse tribunal que ele montou naturalmente para o julgamento dos povos. Agora, pense comigo, minha querida e meu querido. O que aconteceria ou o que você sentiria se Deus convidasse outras religiões anticristãs, se Deus convidasse todas as seitas do mundo para olharem para dentro da Igreja Cristã? Porque, no fundo, conforme eu comecei dizendo, o livro de Amós ele faz parte da nossa vida, não na nossa vida física, mas na nossa vida espiritual. O livro de Amós conta uma história que é a história da Igreja de Deus. O livro de Amós conta uma história da iniquidade da Igreja de Deus e conforme Deus se sentiu perante essa iniquidade. E nós devemos olhar para este livro e ter cuidado. Nós devemos olhar para este livro e ter medo. E ter pavor. Imagine se Deus chama seitas, se Deus chama o mundo que não é cristão para olhar para dentro da vida cristã, para expor a vida cristã aos olhos do mundo. É isto que Deus está falando connosco. E nós deveríamos temer e tremer. Nós deveríamos pensar, será que nós estamos fazendo aquilo que é reto? Como diz aí no verso 10, porque Israel não sabe fazer aquilo que é reto. É essa a pergunta que nós deveríamos fazer, nós, Igreja de Cristo. Será que nós sabemos fazer aquilo que é reto? Será que nós estamos agradando ao Deus da nossa Igreja? Ao dono da nossa Igreja? Porque convenhamos, meu querido, eu já falei nisto nas outras mensagens anteriores. Conforme Israel pensava que por causa da aliança era só milagre, era só bênção, era só tudo aquilo que era bom e não havia castigo, muitos de nós cristãos hoje estamos pensando da mesma forma. Cristo morreu por mim, Cristo verteu o seu sangue, Cristo comprou a minha vida, então agora eu sou irresponsabilizado. Isso é um engano. É um puro engano. Existe a soberania de Deus, mas ela está acoplada, ela está enfalangelada com a responsabilidade humana. O livre-arbítrio é uma teoria humana, sabia? Não existe livre-arbítrio na Bíblia. Existe responsabilidade humana na Bíblia. E nós deveríamos pensar nisto. E temos o nosso segundo ponto, está nos versos de 9 a 10, que é o que é que eles iam testemunhar? O que é que eles iriam ver? Ou o que é que deveriam ver? Verso 9 e 10, final do verso 9. E vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Era isto que os povos iriam ver, os grandes tumultos, as grandes opressões, as grandes iniquidades, as grandes injustiças. Verso 10. Porque Israel não sabe fazer aquilo que é correto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Por outras palavras, o que Amós está a querer dizer é que Israel estava enriquecendo, ou algum povo israelita estava enriquecendo por meio da injustiça, por meio da opressão, por meio do poderio sobre os mais fracos. O que Amós está querendo dizendo é que Israel não sabia fazer o que é reto, porque ele esqueceu da lei de Deus e fez uma lei própria para eles.
anulando por completo todos os parâmetros da lei de Deus, da lei mosaica, e dizendo, bom, a gente reúne a lei toda, tiramos só aquilo que é bom e para nós não há castigo porque nós somos o povo de Deus, Deus é connosco e Deus nos abençoa. Se nós formos ver capítulo 2, verso 7, leia comigo aí. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Era esta a teologia do Reino do Norte. Ou seja, eles estavam numa redoma, a redoma da lei, a redoma da bondade de Deus, e nada podia surtir efeito quanto a juízo. Os juízes estavam corrompidos, os negócios eram ilícitos, mas em terceiro lugar Israel entesourava e enriquecia por meio da violência. Olha o verso 10 aí. Final do verso 10. E entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, olha uma coisa, meu querido e minha querida. Qual é a diferença entre Israel e os outros povos? Se você for ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vê que os povos eram cruéis, eram maldosos, eram devassos, não tinham respeito por nada nem por ninguém. Mas aquilo que Deus nos está aqui apresentando é que Israel era igualzinho aos outros povos, só com uma diferença. Israel era o povo santo de Deus e o resto era o resto. Para os outros podia haver castigo, mas para Israel não. Nós sabemos que a nação de Israel estava vivendo, nesta época, na época de Jeroboão II, elas estavam vivendo uma época de extrema prosperidade. Prosperidade militar, prosperidade económica, prosperidade social não, porque havia opressão sobre os povos mais fracos, mas os ricos estavam ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mas toda esta prosperidade não tem nada a ver com a prosperidade que Deus anunciou lá em Deuteronômio 28. Porque Deuteronômio 28 diz, se tu tiveres a coragem, se tu atentares para a voz do Senhor teu Deus e cumprires os seus mandamentos, se ouvires e cumprires os seus mandamentos, veja, Deus coloca condições. Quem pode dizer que Deus não coloca condições? Deus coloca condições e Deus sempre vai colocar condições. Eu tenho um versículo bíblico que é um versículo da base da minha vida. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, o versículo não está ao contrário. Para que todas as coisas me sejam acrescentadas, eu primeiro eu tenho que buscar. E só no fim de eu buscar é que todas as coisas me são acrescentadas. Exatamente igual a Deuteronômio 28. Se ouvires e atentares para a voz do Senhor teu Deus e cumprires os teus mandamentos, sereis abençoado ao sair, abençoado ao entrar, a tua casa, o teu gado, a tua família, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Mas veja, 15 versículos à frente, no verso 15 de Deuteronômio 28, diz: mas se tu não atentares e não ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas maldições te seguirão. Por isso esta teologia do Reino do Norte estava tão errada e por isso Deus se irou, porque eles adulteraram toda a lei de Deus, adulteraram toda a vontade de Deus, adulteraram, abusaram, denegriram toda a bondade de Deus. E hoje, meus amados, é igual. Hoje o povo de Deus, meus queridos, só quer bênção, mas não quer o Deus abençoador. O povo de Deus hoje só vai à igreja para que Deus dá-me. E eu hoje faço uma pergunta. O que é que você tem para dar a Deus?
que é que você tem para dar a Deus? Eu não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, não estou falando de nada disso. Se você quiser dar, dê. Mas dê de coração. Não dê à espera do retorno. Porque Deus abençoa a quem é abençoador. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Entende o que é que Jesus quis dizer com isto? Bem-aventurado aquele que dá de coração, porque também de coração recebe. É isto que o povo de Deus não entendeu no Reino do Norte. E é isto que Deus queria que Asdod e o Egito e todas as outras nações testemunhassem. Que Deus estava acusando o povo com razão, porque Deus é justo. E aí temos o nosso terceiro ponto. Eles deveriam testemunhar porque Deus é justo e porque Israel estava em transgressão e porque Israel corrompeu todos os mandamentos de Deus, porque Deus é justo, o povo iria testemunhar o juízo de Deus, não contra as nações vizinhas que ele já tinha proferido justiça, mas contra o seu próprio povo, porque eu disse no início que o povo era mais responsável e deveria ser mais responsabilizado, porque era o povo que carregava o nome de Yahweh. Os outros não. Mas o povo de Israel sim. E por isso Deus chama estas nações a testemunhar o seu castigo. E olha qual é o castigo de Deus. O castigo que Deus preferiu contra a nação de Israel. Verso 11. Portanto, porque eles entesouram os seus castelos com violência, eles entesouram os seus castelos com devastação. Por causa disso, assim diz o Senhor Deus, um inimigo, ele está-se referindo à nação assíria, que já se estava levantando lá da terra dos caldeus, um inimigo cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor. Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó. Ele está convidando os povos a protestar, a testemunhar, a acusar a casa de Jacó. Diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, verso 14. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Esse castigo viria pela mão do inimigo. Fica bem claro que não foi um acaso da história que fez a nação assíria, que ia caminhando para o ocidente, passar por Israel. Não foi um acaso, foi a mão de Deus. Deus diz que um inimigo cercará a tua terra. Ele estava utilizando um inimigo para punir a nação de Israel, assim como utilizou um inimigo para punir Judá, o reino do sul. Ele estava-se a referir à nação assíria, que estava se levantando como um império iminente e que precisava expandir os seus territórios. Ele iria passar pela nação de Israel. E os assírios iriam fazer três coisas a Israel. Primeiro, eles iriam cercar a cidade, e nós podemos ver isso lá na história bíblica, no livro do Reis e nos Crónicas, que eles cercaram a nação de Israel. Eles derribaram as fortalezas, eles derribaram os palácios, eles derribaram os muros. Tudo está aí no verso 11. Em terceiro, eles iriam saquear os palácios, ou seja, aquilo que os israelitas estavam fazendo ao seu próprio povo, que era saquear o povo para encher os palácios, agora os assírios iriam saquear os seus palácios e colocar em pobreza e matá-los e exterminá-los, o povo de Israel.
Se você olhar o verso 12, isto é curioso. E você precisa entender comigo o que é que diz o verso 12. Ele diz, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. O que é que Amós queria dizer com isto? Nós sabemos que o povo de Israel era um povo que vivia, a sua economia era a agricultura e era a pecuária, os animais. E os grandes senhores, eles tinham vários rebanhos e eles delegavam determinado número de cabeças de gado a certos pastores e eles entregavam esses rebanhos a vários pastores, não entregavam o rebanho inteiro, eles repartiam o rebanho em pedaços e entregavam a esses pastores. E naquelas terras existiam as feras, os ursos, os leões, os lobos. E se esse pastor não chegasse a casa do Senhor com o rebanho inteiro, ele era responsabilizado a pagar pelas cabeças de gado que faltassem. Então existia uma lei que dizia que se alguma fera atacasse uma peça, uma ovelha, uma cabra, seja lá o animal que for, o pastor era obrigado a tentar salvar pelo menos uma orelha ou as duas patas traseiras para levar ao seu senhor, para provar que ele não tinha vendido, ele não tinha comido, mas tinha sido morto pela fera. Era assim que a lei estava feita para salvar a vida e a diária do pastor. Pois bem, o que Deus está dizendo é conforme o pastor era salvo por salvar a orelha dos animais ou as duas patas traseiras, assim só seria salvo Israel se conseguisse salvar o canto da cama, vejam, o canto da cama e parte do leito. Isto leva-me a pensar que o castigo que Israel iria sofrer era devastação total, destruição total. A nação assíria não iria deixar nada, assim como aconteceu depois, passado poucos anos de que Amós proferiu estas palavras. Mas veja, Deus não castigaria só Israel por a ordem social, mas Ele também iria castigar Israel por causa da ordem religiosa, porque eles eram idólatras. Verso 14. No dia em que eu punir Israel, é como se Deus dissesse, no dia em que eu punir Israel, vou aproveitar, já agora, já que estou com a mão na massa, no dia que eu punir Israel, por causa das suas transgressões sociais, visitarei também os altares de Betel. A nação do norte tinha 3 cidades religiosas: Betel, Gilgal e Betesda. Gilgal tinha o símbolo onde Josué confirmou a aliança de Deus quando atravessou o Rio Jordão com o povo de Israel. E Betel era considerado o centro religioso do rei. Era onde o rei ia orar. Era onde o rei ia prestar o seu culto. E neste centro religioso de Betel, eles construíram 2 templos, ou dois bezerros de ouro, que simbolizavam os deuses que tiraram o povo do Egito. Você lembra-se quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei? Cá embaixo Araão e o povo estavam construindo um bezerro de ouro, que era o Deus que os tinha tirado das terras do Egito. Pois bem, eles transportaram ainda essa ideia, cerca de 800 anos, mais ou menos, eles transportaram essa ideia para Betel. E construíram não um, mas 2, que eram os deuses que o tiraram do Egito. Nesse templo de Betel, o culto era misticista e era totalmente virado para a prosperidade e para a fertilidade. Curioso, não é? Olhando para alguns cultos nos dias de hoje, eu vejo os cultos de Betel.
Olhando para algumas igrejas nos dias de hoje, eu vejo-as somente viradas para a fertilidade e para a prosperidade exatamente igual aos tempos de Jeroboão II. Olhando para os dias de hoje e para os cultos de hoje e para as igrejas de hoje, eu vejo motivos mais que suficientes para Deus se irar e destruir todo este povo. Dou graças a Deus que Deus só não faz isso por causa do sangue de Cristo vertido na cruz. Deus só não faz isso porque Ele prometeu ao seu próprio Filho, aquele que se salvar, ou por melhor, outras palavras, aquele que crer no teu nome, aquele que crer na tua morte, aquele que crer na tua ressurreição, esse vai ser salvo. Mas se você for ler o livro do Apocalipse, você vai ver que a punição dos povos que não creem no nome de Cristo é exatamente igual à punição do Reino do Norte, nos tempos de Amós. Portanto, Deus está irado, Deus está zangado, o leão está rugindo, Deus está bramando, mas a nossa sorte é que a porta da graça ainda está aberta. Ainda há uma salvação. Não a teologia do Reino do Norte. Não a lei de Moisés. Mas o sangue do Cristo Jesus. É só esse é que nos pode salvar. Porque se não fora o sangue de Cristo, se não fora o ministério da cruz, todo o povo hoje já tinha perecido, porque os tempos de Amós são os tempos de hoje e os tempos de hoje são os tempos de Amós. O que é que Deus quer falar aí com o verso 14, pontas do altar? E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Desde o tabernáculo no deserto, que Deus mandou fazer o altar do sacrifício, e a ponta do altar o altar era retangular, e nas pontas, nos cantos dessa mesa, digamos assim, existia 4 chifres, um chifre em cada ponta, chifres de bronze. O altar era de faia, era de acácia, revestido a ouro, mas essas pontas, esses chifres, as pontas, chamavam-se as pontas, que eram os chifres, eram de bronze. Diz a Bíblia, ou diz a lei bíblica, que um criminoso que se pudesse chegar a essas pontas e agarrasse uma ponta e pedisse clemência, esse criminoso era perdoado. Se formos ler a 1 de Reis, capítulo 1, 51, diz: Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. O rei não podia matar porque ele estava pedindo por clemência. Porquê? Porque estava agarrado na ponta do chifre, na ponta do altar. 1 de Reis, capítulo 2, verso 28 diz: Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, segundo Adonias, ainda que não se desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Neste tempo, meus queridos, quem pudesse chegar às pontas do altar e os agarrasse, eles tinham perdão. Mas Deus aqui no verso 14 ele está a dizer: não, queridos, vocês não vão ter tempo, porque eu vou visitar também os altares de Betel e vou cortar as pontas do altar, ou seja, não vos vou dar hipótese para que vocês se arrependam. Vocês estão debaixo do castigo e vão ter que sofrer o castigo. Vocês não, mesmo que se arrependam, eu não os vou ouvir. Oh, meu Deus! Isso não lhe causa pavor, meu querido e minha querida?
Hoje não temos pontas do altar porque já não há altares. Já não há templo, já não há tabernáculo. Mas hoje ainda temos tempo para segurar no manto de Cristo. Hoje ainda temos tempo para nos derramarmos aos pés da cruz. Hoje ainda temos tempo para segurarmos as gotas de sangue de Cristo. E é isto que eu queria chamar a atenção neste dia 2 de janeiro. Que este ano seja um ano de reflexão. Que nós reflitamos bem que tipo de teologia nós estamos seguindo. Se é a teologia de Cristo, se é a teologia humana ou, entre parênteses, a teologia do Reino do Norte. Cristo já me salvou, nada se me chega. Não sou responsável pelos meus atos, quem é o responsável é Deus. Cuidado. A história se repete. A história de Amós se repete nos dias de hoje. Porquê? Porque Deus é o mesmo. O mesmo Deus justo e santo e verdadeiro do tempo de Amós é o mesmo Deus justo e santo do nosso tempo. Veja que Deus aqui junta 3 pecados num só pacote. Deus já não perde tempo com nada. Deus juntou, já que eu estou com a mão na massa, eu vou fazer. Olha, o primeiro pecado é de ordem social. Opressão pelos mais fracos. Veja que Deus abomina a opressão sobre os mais fracos. O segundo pecado é o pecado de idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém e Ele quer ser adorado. Porque só Ele é digno de adoração. Nem mais nenhum Deus. Mais nenhum marido, nem mais numa esposa, nem mais num filho, nem mais numa casa, nem mais num trabalho. É Deus. É Ele que tem que ser adorado em primeiro lugar. E em terceiro lugar, eu queria chamar a atenção, porque nunca se falou tanto em enriquecimento ilícito. Veja que até a própria Assembleia da República já fez uma lei contra o enriquecimento ilícito. Então, se os homens são contra o enriquecimento ilícito, veja Deus. E no verso 15 ele fala: derribarei a casa de inverno com a casa de verão. A casa de inverno com a casa de verão. Quer dizer, o povo tinha casas de inverno conforme nós temos hoje nos resorts turísticos. Temos casas de inverno, temos casas de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Porque eles estavam enriquecendo, eles tinham casas de verão, casas de inverno, casas de marfim, à custa do povo. À custa de oprimirem os outros povos. Ou o seu povo, o povo mais fraco, à custa de receber impostos não devidos, à custa de receber sentenças mal sentenciadas por parte dos juízes corruptos. Qual é a diferença nos tempos de hoje, meu querido? Pense comigo. Qual é a diferença? Quarto ponto. Já caminho para o final. A pergunta é, porquê é que Deus fez com que as nações testemunhassem tudo isto? Qual foi a razão? Porquê é que Deus não falou internamente? Não tratou do assunto internamente, no sigilo? Porquê é que Deus chamou estranhos a ver isto? Qual foi o objetivo? Porque a lógica era Deus tratar disto de forma particular. Sim ou não? Claro que sim. Não vamos dizer aos outros que a Igreja Cristã está mal, pelo amor de Deus. Mas também não se admire se Deus expuser a Igreja Cristã. Assim como expôs este povo. E a pergunta é, qual é a lógica? Verso 13. Ouvi e protestei, ou ouvi e testemunhei, ou, outra tradução, ouvi e acusai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Deixe-me ler este mesmo versículo em 2 traduções diferentes.
Nova tradução da linguagem 2 diz assim: escutem o que eu digo e acusem o meu povo. Os descendentes de Jacó, diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Mas também o mesmo versículo na NVI diz assim, a nova versão internacional: ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o soberano Deus dos exércitos. Porquê é que Deus fez isto? Porquê é que Deus chamou povos estranhos para acusar o seu próprio povo? Porque Deus queria deixar bem claro que o que ele estava fazendo era justo. Deus queria deixar bem claro que a punição de Israel era um ato de soberana justiça, de extrema justiça. Não há justiça maior do que esta. Deus queria deixar bem claro também que as nações vizinhas, aquelas que foram alvo das primeiras punições ou das primeiras profecias de punição, as nações vizinhas eram menos culpadas do que o povo de Deus. E você pergunta-me assim: pastor, não percebi, porquê que eram menos culpadas se eles eram povos cruéis? Eu vou-lhe explicar. O povo judeu, os israelitas, eles sabiam a verdade. Os israelitas tinham o culto ao Deus Criador, ao Deus Yahweh. Os israelitas, eles tinham a revelação de Deus através da lei dada a Moisés. Eles tinham a vontade de Deus escrita, falada, ensinada. O povo de Deus tinha uma lei social e uma lei religiosa para seguir. Não precisavam mais nada, era só seguir a lei. Tanto a lei social, como quem diz em relação aos povos, a gestão dos povos, como a lei religiosa, o culto. Como é que deveriam cultuar a Deus? As nações pagãs ou as nações vizinhas, eles não tinham nada disto. Eles não tinham culto, eles não sabiam a verdade, eles não tinham a revelação. Apenas e só tinham uma lei própria, social, e uma lei religiosa. Só isso é que eles tinham, mas era própria, não tinha nada a ver com Deus. Outra razão porque Deus optou por fazer assim, chamar as nações a testemunhar. Deus queria resguardar a sua honra. O que é que eu quero dizer com isto? Todos os povos à volta da nação de Israel sabiam que Israel pertencia a Yahweh, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Soberano dos céus. Todo o povo sabia. Agora, era complicado para Deus deixar o povo andar como eles queriam fazer. Porque os outros diziam: mas que tipo de Deus é aquele? Então nós fazemos, somos maus, eles fazem, são bons. Eles muitas vezes até fazem pior que nós. Eu por brincadeira, eu às vezes até chego a dizer: o diabo anda atrás de um cristão com um bloco na mão, porque o diabo fica espantado com as coisas que o cristão faz. Ele tira notas. Eu nem sequer me lembrei dessas coisas. A mesma coisa estava passando com estas nações. Mas que tipo de Deus é aquele que deixa o seu próprio povo fazer coisas piores do que nós? Então Deus queria resguardar a sua honra. Deus não queria deixar que o seu nome fosse difamado. E por último, através da punição ao seu próprio povo, Deus queria dar um exemplo aos outros, às nações. E Deus queria dizer: eu puno os meus conforme puno a vocês, e puno-vos a vocês conforme puno os meus, porque eu sou santo, eu sou justo, eu sou verdadeiro. Esta foi a lógica de Deus. É isto que Deus queria chamar a atenção das nações vizinhas. Por isso é que Deus chamou as nações vizinhas para testemunhar a sua acusação e a sua punição ao seu povo.
Amados irmãos, chegando ao fim, o que é que nós podemos, com este texto, do verso 9 ao 15, o que é que nós podemos tirar da aplicação para a nossa vida hoje? Eu hoje não estou falando a níveis individuais, também, mas não. Eu hoje estou falando para a Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo, ou por outras palavras, é a composição de todos os irmãos cristãos, que todos aqueles que enchem a sua boca e dizem que eu sou cristão, até parece que ser cristão que é algum tipo de patamar superior na vida. Não, ser cristão tem a extrema responsabilidade de ser mesmo cristão. Eu se não tiver a atuar como cristão, eu tenho vergonha de dizer que sou cristão. Sabe porque é que tenho vergonha de dizer que sou cristão? Porque eu não quero que o nome de Deus seja difamado por causa de mim. Então eu tenho 3 pontos para aplicarmos hoje nas nossas vidas cristãs, ou enquanto cristãos. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, e isto é algo que nós devemos aprender, é que as igrejas podem desviar-se de tal forma a que fiquem piores do que o mundo. E na realidade, meus queridos, basta navegar um pouco pelo YouTube ou pelas redes sociais e nós encontramos uma grande mão cheia de igrejas que já se desviaram de tal forma que estão agora operando pior do que o mundo. Ou seja, o mundo já começa a ser exemplo e não a igreja cristã. Ao passo que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus estava querendo dizer é que vós sois o exemplo do mundo. Vós tendes que vos portar melhor do que o mundo. Vós tendes que fazer humilhar o mundo por causa das atitudes. As vossas atitudes têm que confrontar e humilhar o mundo. O pior é que eu hoje consigo ver que existem igrejas que o próprio mundo se envergonha delas. E olha, meu santo, já não é a primeira vez que eu falo de Cristo a alguém e esse alguém me diz: eu para ser um cristão igual a vocês eu não quero, prefiro ficar assim. Sabe o que é que isto quer dizer? É que o exemplo que a igreja está dando ao mundo é pior do que aquilo que o mundo vive. Portanto, o mundo ainda assim ainda está bem. Segunda aplicação que queria fazer é que, conforme eu falei neste sermão, Deus ainda continua a usar o mesmo método para corrigir a sua igreja. Não fique admirado quando uma igreja é exposta na boca do mundo. Não fique admirado quando a transgressão, a iniquidade, o erro de uma igreja é proclamada aos 4 cantos, na televisão, nos jornais e por aí fora. Não fique admirado, porque Deus continua usando o mesmo método. Deus continua usando as nações pagãs para testemunharem contra o seu próprio povo. Deus muitas vezes expõe a público a sujeira que existe dentro de uma igreja. Terceiro e última aplicação. E isto tem a ver com aquela pergunta: mas porquê é que Deus faz isso? Qual é a razão de Deus? Qual é a lógica? Deus, se for Deus, Ele tem que me tapar, tem que me apadrinhar, tem que me... Não, porque Deus é Deus. É que Deus faz isso. E porque nós somos cristãos e enchemos a nossa boca dizendo que somos cristãos, muitos só são cristãos porque estão vivendo à conta da cristandade.
estão usando e abusando da igreja, estão engordando e emagrecendo os irmãos da igreja. Por causa disso é que Deus faz isso, porque nós somos responsabilizados por causa da revelação escrita. Você não entendeu? Eu vou lhe dizer. Porque você tem uma Bíblia, você é mais responsável do que todos os outros. Porque você conhece a Bíblia e enche a sua boca dizendo que conhece a Bíblia, então você é mais responsável do que aquele ladrão, aquele assassino, aquele idólatra ou aquela prostituta que está lá fora na rua. Você é mais responsável por causa disso. Deixe-me só deixar-lhe uma reflexão para o dia de hoje. E eu creio que este sermão encheu as nossas vidas e a vida da nossa igreja. Porque Deus está falando. O profeta Amós ainda continua falando hoje. Ao reino do norte, ao reino do sul, ao reino do oeste, ao reino do oeste. Ele continua falando hoje ainda. E é dia, é hora de nós nos lembrarmos que Deus é justo e santo. E porque Ele é justo e santo, Ele pune, Ele diz na sua palavra, eu puno, eu castigo aqueles que eu amo. Mas deixe que eu lhe deixe uma reflexão. Cristo foi humilhado publicamente por causa de pessoas más como nós. E isto nos deveria trazer tremor. Não deveríamos brincar, nem não deveríamos humilhar a humilhação de Cristo. Porque nós, ao brincarmos com isto, nós estamos a anular o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo. Cristo foi humilhado da pior forma possível para a época histórica. Mas Ele tudo suportou. Ele tudo aguentou. Para que você e eu hoje pudéssemos a ter ainda um chifre do altar para nos agarrarmos. Pense nisto, meu querido. Pense nisto, minha querida. Espero que esta palavra tenha enchido o seu espírito. E que seja uma boa ênfase para que nós comecemos a mudar o nosso estilo de vida já agora, no dia 2 de janeiro de 2022. Amém? Este é o meu pedido, esta é a minha oração. Até uma próxima oportunidade e que Deus os abençoe em nome de Jesus.